Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem a demora, mas a gente sempre entende que os alunos demoram um pouquinho, principalmente para chegar aqui. Nós temos a bendita, quem já foi aluno da Fabico sabe da bendita Oswaldo Aranha, né? Quando tranca, enfim. Não estou justificando, mas a gente esperava, né, que viesse lá. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a presença da Letícia Fernandes, tá? Que hoje nos acompanha, que foi convidada, né, pelo grupo que está organizando o seminário, alunos da História, e vai abordar esse tema do acesso à informação, aos documentos, em um contexto histórico, né, que todos nós conhecemos, né, da ditadura, as dificuldades, né, e as informações que esses acervos proporcionam. E Letícia, queria te agradecer, então, né, eu só queria dar as boas-vindas, e para aqueles que nos assistem, não sei se eu estou aparecendo na câmera, que está sendo gravado pelo YouTube, né? Então, para aqueles que nos assistem, boa tarde, bom dia, aliás, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário em que sejam bem-vindos a esse seminário que damos início agora, o 7º ciclo de seminários de Memória, Arquivos e Direitos Humanos. Olha só, que bom, né? Gente, com vocês. Bom, então, esse aqui é o primeiro dia do seminário, então. Essa mediação, então, que nós convidamos a Letícia. A gente, então, eu sou Inácio Wang, sou estudante do curso de História Bacharelado. Eu sou Catiele, estudante também do curso de Bacharelado em História. Eu sou Érico Espínola, também estudante do curso de Bacharelado em História. Então, a gente, os três de História, né, mas sempre tentando fazer essa conexão, então, entre a questão da arqueologia e também a história, que são duas áreas, né, das ciências humanas que tem bastante relação ali entre elas, né? Acho que a gente pode, então, começar abordando, não sei se a gente apresenta agora a Letícia ou para depois. Então, nossa temática é o que escondem os arquivos da universidade, a ditadura militar na URGS. Então, a gente chegou nela primeiro para pensar ela na ótica dos arquivos repressivos, né? Produzidos, então, nesse contexto aqui ditatorial e dentro da nossa universidade, né? E também porque eu e Inácio, nós fizemos parte como bolsistas da Comissão da Memória e Verdade Henrique Israel Padrós da URGS, que continua em atuação, e mais pra frente a gente vai falar um pouco dela, inclusive onde a gente conheceu a Letícia. Então é um assunto muito em voga pra gente, e aí a Catiele também entrou junto, pilhou. Cuidar da história, né? Exato. Então a gente pensou em unir os arquivos repressivos com essa temática muito pela nossa experiência atual de estar trabalhando com isso. Obviamente a gente não vai poder falar os arquivos que a gente lidou e estão sendo estudados por uma questão de confidencialidade, né? Mas depois desse trabalho feito com o lançamento do relatório final do ano, isso vai estar aberto ao público e com certeza vai render muitos trabalhos e pesquisas que vão permitir que a gente compreenda muito mais esse período. Então eu vou apresentar a nossa convidada, Letícia Fernandes. Então a Letícia é mestre em História em 2021 pelo programa de pós-graduação da URGS, licenciada em 2018 e bacharela em 2023 em História pela URGS também, com especializações em Educação à Distância e Educação 4.0. Atualmente ela é professora de História na Rede Municipal de Campo Bom, e cursa bacharelado aqui na URGS em Arqueologia, e também é membro da Comissão da Memória da Verdade Henrique Israel Padrós da URGS. Então, queria agradecer muito a presença da Letícia por ter aceitado fazer parte do nosso seminário. Se ela quiser sentar com a gente, já está. Um prazer. Boa noite. Boa noite. Então, a gente pode... Então, a gente vai fazer uma fala inicial e para introduzir o assunto, e depois a Letícia vai ter um tempo para fazer a fala dela, e depois a gente vai abrir para as perguntas, tanto nossas da mesa, mas para o público, né, que quiser. Bom, quando a gente pensou em trabalhar essa temática, principalmente contando que as três pessoas do grupo são da área da história, né, a primeira coisa que a gente fica muito na dúvida é a questão de referências, né? Então, a gente foi tentando atrás algumas referências que fossem
Vamos aproximar esse assunto, principalmente da nossa área, e também trazer discussões da área da arquivologia. E com isso a gente chegou numa obra que é muito clássica da arquivologia, que é a Arquivística, né, do Hélio Lodolini. E ele inicia o livro primeiramente trabalhando a noção da memória, que para mim pessoalmente é uma questão muito cara assim, em termos da história. E ele aborda uma noção da memória enquanto uma questão inerente da própria existência humana. E ele então ele associa isso, né, à noção dos arquivos. Se o Hélio puder passar já rapidinho. Portanto, né, o arquivo seria, né, essa materialidade deste processo da própria memória, né, e estaria junto do bojo do que a gente pode chamar da questão das políticas de memória. Aqui eu vou referenciar a professora Caroline Bauer no seu trabalho, até mesmo analisando a própria Comissão Nacional da Verdade, né, que ela trabalha esse conceito da política de memória como uma ação deliberada, né, que vai ter ali uma determinada disputa política sobre ela. E trazendo uma aproximação do campo da história com o campo da arquivologia, a gente sempre pode citar um dos grandes, né, pesquisadores, historiadores da área da memória, que é o Pierre Nora, e seu trabalho sobre a noção dos lugares de memória, né? Claro que, daí a gente pode trazer mais para frente ali, passe depois eu volto ali. Claro que o Pierre Nora, que traz essa noção do lugar de memória, e a gente pode considerar sim, através do conceito Pierre Nora, que o lugar de memória é quando a memória se solidifica, se torna institucional, né? A gente pode apresentar uma crítica, porque o Pierre Nora está falando de um ponto de vista da França, do processo francês, dos arquivos franceses, e tem um grande problema na obra do Pierre Nora, pelo menos do ponto de vista da história, e quando a gente vai olhar os processos repressivos, principalmente a questão de ditadura militar, seja no Brasil, na Argentina, no Uruguai, toda a nossa América Latina, né, é que o Pierre Nora acredita que o lugar de memória é um local em que a disputa se encerra. Né? Então ele acredita que quando essa memória é institucionalizada, não existe mais disputa, é um lugar de memória, é um lugar fixo, é um monumento que já está lá e tal. Eu, particularmente, acredito que o arquivo, na realidade, é um elemento vivo. É um elemento que está em uma constante disputa, né, sobre o que aquele arquivo significa. Né? Porque, como diz o Hélio Lodolini, se puder voltar ali, ele acredita na ideia de que o arquivo surge espontaneamente, neste processo da memória como inerente ao ser humano. Porém, ainda que ele surge espontaneamente, passe para lá, né, ele nasce também com algumas intenções e disputas políticas, que daí sim vai entrar em relação com o nosso próximo assunto, que é a noção dos arquivos repressivos. Bom, gente, o nosso enquadramento, então, nós falamos dos arquivos da universidade, foi o de arquivos da repressão, e aí a nossa fala aqui está calçada nas elaborações do professor Padrós, né? E uma das coisas que ele coloca, né, é a importância da gente diferenciar os arquivos sobre a repressão e os arquivos da repressão, né? Então, o que são os arquivos sobre a repressão? São, né, esse produto das organizações de direitos humanos ali, dos movimentos, né, de resistência também, composto ali, demandando, né, por determinados objetivos ali, e eles se compõem de, por exemplo, as listagens das vítimas, dos locais de detenção legais ou clandestinos ali, dos acervos fotográficos, enfim, de uma série de documentos, né? E o objetivo deles é justamente demandar por informações ali e também como uma forma de denúncia, né? E ele também comenta que esses arquivos sobre a repressão, eles são os primeiros arquivos assim que são organizados, né? E que são divulgados, assim. E aí a gente tem, né, de fato, os arquivos repressivos. E aí ele coloca que esses arquivos repressivos, eles podem se dividir ali em duas categorias. A primeira ali, né, falando de um conjunto ali de objetos roubados das vítimas ou dessas organizações também, né? E aí quando a gente fala dessas organizações, a gente pode pensar de fato nos documentos, assim, sobre os membros daquela organização, até materiais, panfletos, enfim,
outros documentos ali que compõem fotos, livros, enfim. E aí, esses documentos, e também esses documentos repressivos, desses órgãos repressivos, né, propriamente ditos, então, elaborados ali, produzidos por essas forças de segurança, assim, ali na sua própria atuação, né. Pode passar. Voltando ali sobre esses documentos repressivos, né, uma característica desses arquivos é a circulação também das informações. E aí, durante a cadeira a gente viu, né, quando a gente está falando lá da Operação Condor, hoje a gente sabe que essas informações circulavam, né, e até ultrapassavam essas fronteiras, né. Aí falando um pouco desses órgãos, né, de inteligência e repressão. Também durante algumas aulas ali, para quem acompanhou a cadeira, a gente teve um momento que estava falando sobre um órgão de censura. E aí a gente pegaram e mostraram um documento da música Mosca na Sopa lá, do Raul Seixas. E aí a turma até riu, assim, né, porque não constataram ali que havia nada para se censurar na música. E aí isso faz a gente pensar, nossa, como que a ditadura, né, é assim, burra, né? Não. E é muito diferente disso, né? Se tinha muita organização aí, né? E a prova para mim disso são esses instrumentos, né? O SNI ali, que vai ser a cabeça, o órgão central, né, que vai reunir essa comunidade de informações, que é criado logo no início aí do golpe, que vai coordenar essas atividades de informação e de contra-informação também. E aí depois, como isso também vai se sofisticando de certa forma, né, daí a gente tem aí os conhecidos do ICOD e depois a Comissão Geral de Investigação também. Pode passar. E aí também falando assim sobre a abertura, né, dos arquivos, que acho que é uma questão que depois a gente vai entrar de novo, então. Aí o Padrós coloca essa importância, né, da abertura dos arquivos repressivos e ele relaciona com 4 dimensões fundamentais aí, que são a dimensão histórica, a dimensão política, a dimensão pedagógica e a dimensão administrativa. E aí, como os colegas acabaram comentando ali, falando, né, dessa dimensão histórica, isso implica na possibilidade de produzir um conhecimento histórico e também de sociabilizar esse conhecimento. Falando da dimensão política, permite, né, que a sociedade, de posse desse conhecimento, ela possa se posicionar, né, sobre esses acontecimentos e possa, inclusive, demandar por justiça, responsabilizar, né, os culpados, enfim. E a dimensão pedagógica ali, que também, né, a questão de ter esse conhecimento do passado e poder agir sobre isso, né, reforçar esse caráter democrático e a necessidade também de não esquecer esse passado para que isso não volte a acontecer no futuro, né. E aí a dimensão administrativa mais ligada também a essa exigência de justiça, de reparação, né, de restituição, de reparação dos direitos, enfim, dos bens também. E aí, ainda falando sobre essa questão aí da abertura dos arquivos, pode passar para o próximo. A gente tem ali, por memória, né, no topo da apresentação, por memória, verdade e justiça, né? De certa forma, uma demanda, né, dessas vítimas, dessas famílias, dos movimentos sociais, dessas organizações por direito, que né, enfrentam esses regimes autoritários, né, e violações de direitos, e que acaba passando por essa questão de abertura dos arquivos, né, de novo para buscar ali uma reparação e responsabilizar os culpados, né. E essa abertura dos arquivos é uma coisa muito complexa, né, e assim, envolve uma série de questões que estão em disputas, como o colega falou também, né,
E aí, aqui a gente colocou algumas delas, mas essa lista poderia ser bem maior, né? A necessidade, então, de proteger a informação, as informações pessoais, né, sensíveis dessas vítimas, né, que nem o colega estava falando, não se pode, né, ser de qualquer forma, não se pode expor esses dados sensíveis, que inclusive podem fazer com que essas vítimas rememorem coisas que não são, né, legais para elas. Então esse processo todo ele precisa ter muita cautela e um certo resguardo, assim. As organizações, né, de direitos humanos, elas até colocam que, falando dos documentos que envolvem as vítimas, tem que ter sempre autorização, né, para que esses documentos eles sejam de fato divulgados. E o oposto aos repressores, né, que, né, já que decidiram ter essas atitudes tão desumanas, não merecem o mesmo tratamento, digamos assim. Também a existência de documentos falsificados, incompletos ou produzidos sob tortura, né? Esses documentos eles não só pelo fato de eles serem documentos oficiais, por exemplo, não quer dizer que eles tragam a verdade, né? Esses documentos produzidos sobre coerção, sobre torturas, eles podem e com certeza trazem muitas inverdades, né? E ali também a resistência de setores que participaram ou apoiaram os regimes autoritários, né? Simplesmente acho que aqui por medo, né, de que seus nomes apareçam, os crimes que cometeram sejam revelados e que sejam de fato punidos por isso, né? E aí trouxe uma citação também do Padrós para justamente problematizar essa questão ali que já se trouxe no slide anterior ali sobre a verdade nos arquivos repressivos, né? E aí ele coloca que deve-se esclarecer que não se pode ter a expectativa de que esses documentos, quando revelados, se tornem portadores de uma verdade cristalina, trazem informações essenciais ou grandes novidades e descobertas. A própria legitimidade das informações ali coletadas deve ser questionada com muita cautela, pois são informações que em muitos casos foram arrancadas das vítimas, em situações constrangedoras, sob forte coerção ou então elaboradas por funcionários estatais, polícias, militares, diplomatas, funcionários públicos, que transmitem a informação de acordo com seus próprios interesses, né, e simpatias dos seus chefes ou das instituições que desempenham essas funções, né. Então, sobre como a gente tem que ter cautela, né, ao olhar para esses documentos. E aí, para finalizar essa parte dos arquivos repressivos, também o efeito bumerangue, né. Aí mais uma citação do Padrós: a existência de documentos gerados pelo sistema repressivo para originalmente perseguir e condenar as vítimas pode ser utilizado após o final da ditadura e a superação do entulho persistente para mostrar que aqueles foram vítimas do sistema repressivo, ou seja, o mesmo documento criado para justificar a detenção ou a condenação de alguém no contexto discricionário pode servir depois para desempenhar um papel diametralmente oposto pelo qual foi concebido, né? Então, ali feito para acusar e punir, agora as pessoas podem ser um mecanismo de busca por justiça também, né? Bom, vou dar um breve contexto só para a gente pensar nesse momento das comissões universitárias surgirem. Então, muito dessa relação das políticas de reparação, memória, tem a ver com a transição brasileira. Então, como professor, a gente abordou isso na aula anteriormente, como no fim do regime, 79, que vai terminar em 85, segundo alguns, pela leitura, pode ser 88 também, essa anistia, então, esse processo de abertura política vai ser pensado, então, pela lógica de uma abertura ampla, geral e restrita,
Isso, na prática, consolida o discurso dos dois demônios. Então, a gente institucionalmente se coloca o aparato repressivo organizado a partir da doutrina de segurança nacional, que opera através da violência de Estado e terrorismo de Estado, com esses grupos considerados terroristas que são vinculados à guerrilha, no mesmo âmbito. Então, essa lei de anistia gera essas sequelas que criam no imaginário social brasileiro essa equidade, né, entre o Estado e os grupos de resistência. Em 95, com o governo Fernando Henrique Cardoso, então a gente vai ter uma política importante que é a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Isso é importante também porque demonstra que essas conquistas através do Estado vem muito da luta dos familiares e dos mortos desaparecidos, exercendo essa pressão no Estado. Então, quer dizer, não é algo dado, né? Não é algo que o Estado brasileiro constrói à vera. É muito pela disputa e pela se colocar nessa disputa política. Então, depois a gente vai ter a Comissão da Anistia, que é outra política importante do Executivo. E um momento de ápice, assim, no governo Dilma, então, com o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade em 2011. E junto a isso, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que se torna um instrumento essencial e muito importante para a busca desses arquivos, né, que se perderam ao longo do tempo, e para a busca dessa memória, que institucionalmente pelo Estado foi deixada de lado, não só para pesquisa, pensando nós historiadores, mas para busca dessa memória e vida dessas pessoas que foram mortas, desaparecidas, enfim, pelo Estado. Então a gente pensa essa Comissão Nacional da Verdade como um momento muito importante, né, desse debate institucionalizado. Ela opera então pelos grupos de trabalho, são grupos de trabalho focados em tópicos específicos, e eu trago a Comissão da Verdade também para pensar o que a Cristina Buarque de Holanda vai cunhar como comissionismo, que é a partir então dos trabalhos da Comissão da Verdade instituído em 2011, que acontece entre 2012 e 2016, ocorre uma explosão de diversas comissões em outras instâncias ao redor do Brasil. Dentre elas a gente tem então comissões universitárias, comissões sindicais, que então vem a partir dos trabalhos da CNV e esse trabalho inicial, essa possibilidade dessa busca pela memória e pela verdade. Então a gente chega aqui, eu trouxe uma linha do tempo de um relatório que foi organizado pela professora Carla Rodegueiro numa cadeira de extensão ano passado, que ficou um trabalho super importante, assim, que mostra então como a partir de 2012 e com um lançamento da Comissão Nacional da Verdade, a gente tem essa considerada a primeira onda do comissionismo universitário. Então, diversas instituições federais, públicas, vão lançar suas próprias comissões universitárias. Nesse momento, a gente já tem aqui na URGS uma pressão para esse surgimento da Comissão da Verdade própria da universidade, né, por ser uma universidade importante, a principal do Rio Grande do Sul, que era um estado um dos mais vigiados e que tinha um movimento muito importante dos movimentos de resistência também. Chega a ser prometido pelo reitor, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele. Carlos Alexandre Neto, publicamente ele fala que a comissão vai ser aberta nesse contexto, no ano de 2013, se eu não me engano, e se perde essa disputa, assim. Então, a gente tem aqui em 2015 a última comissão que abre seus trabalhos, e eu acho interessante como esse vácuo, assim, após, então, 2018, com a eleição do Bolsonaro, várias comissões retornam aos trabalhos. Aí uma tese minha, né? Para mim a gente percebe como essa memória ainda está em xeque, né? Não tá dada na sociedade, mesmo que a gente está em outro contexto, em como em 10 anos muda muito, né? O debate na nossa sociedade sobre a questão da ditadura. Então, eu trago aqui rapidamente
sobre a comissão Ixaia Padrós, que ela é criada em 2024. Então ela tem 3 eixos de trabalho, que é documental, então tratamento arquivístico, que é um pouco do trabalho que a gente fez, a gente vai nas instâncias da URGS e analisa esse documento. Tem o eixo testemunhal, que é as entrevistas e as conversas com esses professores, ex-alunos, técnicos que vivenciaram esse período, ou familiares desses técnicos, alunos e professores que vivenciaram esse período na universidade. E essa foto aqui, por exemplo, é de quinta passada, que aconteceu a audiência pública com os técnicos administrativos ali na sala anexa da reitoria. E está previsto para o final do ano o lançamento do relatório, enfim, com essa documentação, mas não só isso, a produção de recomendações, né, de o que fazer diante do que foi encontrado. Então eu vou falar rapidamente algumas coisas que a Letícia vai aprofundar, de como esse aparato repressivo se instalou em todas as universidades. Então a gente tem nesse primeiro momento, pós-golpe de 64, a Comissão Especial de Investigação Sumária, a 6, que é coordenada pelos próprios servidores da universidade, pelos próprios professores, que vão expurgar então diversos profissionais que aqui atuaram. Então a gente vai ter essa primeira onda em 64, e depois, em 69, a gente vai ter a segunda onda de expurgos. Então, diversos professores tiveram sua vida afetada, enfim, tiveram que mudar todo o seu rumo, enfim. E, mais à frente, em 1971, a gente vai ter uma política, dentro dessa perspectiva das comunidades de informações, que são as AESs, as Assessorias Especiais de Segurança e Informação, que vão se instalar não só nas universidades, mas em todas as autarquias públicas. Então, a Petrobras vai ter a sua AES, a Eletrobras, e todas as universidades também vão ter, que é esse órgão de informação que produz diariamente, participando desse sistema de vigilância e repressão, que aí mostra muito essa aliança civil-militar, que no caso aqui da URGS era coordenada pelo coronel Atalício Cruz da Corrêa, mas composta também por membros funcionários da URGS. Aqui são as referências que a gente utilizou, e agora a gente vai dar a fala para a nossa convidada Letícia. Eu queria agradecer, primeiramente, todos que estão presentes aqui, agradecer também o convite do Inácio, da Catiele e do Érico, de me convidar e de lembrar do meu nome para estar aqui com vocês. Eu cursei essa disciplina em 2018, já vão ser 8 anos, o tempo passa muito rápido, mas eu entrei na URGS em 2014 e eu faço questão de registrar isso para vocês entenderem que qualquer fala que eu falar a respeito da URGS é uma fala com muito carinho, porque eu sou filhote da URGS, aqui desde 2014 não saio mais, então vou emendando um curso, uma pós atrás da outra. Mas justamente por eu amar a URGS, tem coisas que quando a gente ama alguém a gente fala, e não vou ter medo de falar a respeito disso também. Não sei se todo mundo viu, mas segunda-feira saiu uma notícia de que a URGS ela foi eleita a 4ª melhor universidade do país. E é uma notícia muito boa, né? Mas daí eu fui ver a lista das outras universidades, tanto que ficaram na frente da URGS nesse ranking, quanto que ficaram atrás. E eu queria trazer algumas dessas informações aqui pra gente conversar. Em primeiro lugar, foi eleita a USP. A USP, olha que legal, eles montaram a sua Comissão da Verdade em maio de 2013. Em segundo lugar, foi a UFRJ, que também montou a sua Comissão da Verdade em 2013. Em terceiro lugar, a Unicamp. Olha só, montou a sua Comissão da Verdade em 2013. E aí a gente tem, depois da URGS, a Unesp, que montou a sua Comissão da Verdade em 2014. A UFMG, que montou uma comissão estadual da verdade e que fez relatos sobre todas as universidades do estado, também em 2012 e 2013. E a URGS.
a URGS só vai montar a sua comissão em 2024. E é muito gritante essa diferença de como uma das melhores universidades do país se posiciona a respeito do seu próprio passado e da sua própria memória. A professora Carla Rodegueiro, que o Érico mencionou, numa disciplina de extensão, fez um catálogo a respeito dessas comissões universitárias, que esse catálogo está disponível, quem quiser dar uma olhada, é um catálogo muito rico a respeito dessas comissões, está disponível no site da Comissão da Verdade aqui da URGS, que é o urgs.br/CMV, então está disponível lá, quem quiser acessar. E a Comissão da Verdade da URGS foi instituída em 10 de dezembro de 2024. Foi criada, então, essa comissão de forma muito tardia, o que por si só já é uma grande vergonha, institucionalmente falando. Alguns membros, por razões pessoais e profissionais, optaram por sair, outros entraram, se somaram e teve uma nova designação, uma nova portaria de designação no final do ano passado. Basicamente somos 9 pessoas, mulheres, isso é uma particularidade da Comissão da Verdade aqui da URGS, somos 9 mulheres, 4 professoras atuantes ativas, 2 professoras aposentadas, 2 técnicas, uma secretária, que também é técnica, e eu como estudante, a única estudante da comissão. E assim que a comissão ela foi criada, a gente foi cercado por uma grande expectativa, não só da comunidade universitária, mas também da própria sociedade, de publicar trabalhos e de elucidar um passado que há tempos e há anos é um passado que é questionado e que há uma luta para que seja exposto. Como o Érico falou também, em 2013, houve uma tentativa de organização de uma comissão da verdade institucional que foi prometida pelo reitor, cujo vice-reitor foi reitor na gestão seguinte, então ele também tem a sua parcela de culpa por não ter colocado em prática essa comissão, mas foi uma primeira tentativa de trazer memória e verdade institucionalmente falando. Essa iniciativa ela foi liderada pelo professor Henrique Serra Padrós, junto com o professor Jorge Vivar, junto com a professora Lorena Holzman, Letícia Chabá, e essa iniciativa ela não foi à frente. E o reitor não deu sequência a essa iniciativa. O reitor teve a oportunidade. Universidades no Brasil inteiro estavam montando suas comissões da verdade e o reitor não deu seguimento. E o seu vice, na gestão seguinte, também não deu seguimento. E a própria história da URGS, buscando compreender o seu passado durante a ditadura, acaba sendo escrita muito por iniciativas pessoais de estudantes e de professores e de técnicos que vão, a partir de fontes externas à URGS, tentando juntar pedacinhos para contar uma história um pouco mais geral. Então, até o momento, e até o final do ano, quando for publicado o relatório da Comissão da Verdade aqui na universidade, a gente não tem nenhum trabalho de história que utiliza fontes endógenas da universidade, fontes da instituição. A gente tem fontes de acervos externos, porque institucionalmente a URGS não deu material e não forneceu material para que fosse contada a história da universidade. Então a gente tem fontes, especialmente fontes de relatos orais, então fontes memorialísticas, a gente tem fontes a partir do que a URGS fez expondo e publicizando o escândalo que foi os expurgos dos professores, a partir de um livro praticamente clandestino, que foi publicado em 79. A gente tem fontes de imprensa e a gente tem fontes da repressão, então fontes que estão publicadas e disponibilizadas para acesso no sistema do Arquivo Nacional, o CIAN. Tivemos
um mapeamento de um pouco mais, um pouco menos, de cerca de 10 trabalhos acadêmicos que contam a história da URGS durante a universidade. E aqui, trabalhos acadêmicos, eu me refiro especialmente a TCCs, dissertações, teses e alguns outros artigos que também contam a história da universidade. Mas tudo isso que a gente sabe sobre o passado da URGS está muito enraizado em iniciativas individuais e não em iniciativas institucionais. E isso é um grande problema aqui para a universidade. Quando eu entrei na História, em 2014, eu tive um professor, o Temístocles César, não sei se ele dá aula ainda, né? Não sei. Tá. Acho que Não. não. Não, pra mim, meu Deus. Uma figura. Ele falou que um historiador ele pode ser muito assemelhado a um Sherlock Holmes. E aí, claro, falando isso para uma turma de alunos bichos recém-ingressos, né, a gente brilha o olhinho, ai, Sherlock Holmes, vamos ser Sherlock Holmes. Mas ele traz justamente essa comparação para ilustrar que o historiador é muito esse profissional que, através de indícios, consegue construir uma narrativa sobre um fato e reconstituir um passado e tornar esse passado não só acessível, mas também a ser questionado no presente. Só que não é tão falado isso na história, de que, a gente enquanto historiador precisa identificar as pistas e construir a história a partir das pistas, mas onde é que estão essas pistas? Estão justamente nos arquivos. Então, esses arquivos, eles são os espaços que possibilitam a construção de uma narrativa, que instrumentalizam historiadores e que são justamente o ponto inicial para a gente ter uma história coletiva e conseguir construir uma história coletiva e social. E é justamente a questão da abertura dos arquivos que é um ponto-chave da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei irmã, é a Lei 12.527, é uma lei irmã da criação da Comissão da Verdade, que é a Lei 12.528. Então, não existe Comissão da Verdade e não existe buscar elucidar a verdade sem primeiro ter acesso à informação, sem primeiro ter acesso a arquivos. E relacionando isso um pouco com a Comissão da Verdade aqui da URGS, assim que a comissão ela foi criada e instituída, a reitoria enviou uma circular para as unidades, avisando as unidades de que a comissão ela teria um acesso aos documentos e que se a comissão batesse nessas unidades, essas unidades deveriam abrir os seus arquivos. O que é muito bom. Não existe busca por verdade e por memória sem abertura desses arquivos. O grande problema é que a abertura dos arquivos é justamente a gente ter acesso aos arquivos. Só que como que a gente vai ter acesso aos arquivos se não há política arquivística na universidade? Se não há classificação, se não há avaliação, se não há sequer preservação. Se quando as unidades têm arquivos que na verdade são depósitos, cujas caixas dos documentos servem para empilhar móveis velhos. E aí como é que a gente vai ter acesso? E aí como é que a gente vai sequer ter algum tipo de filtro? E a descrição, que deveria ser um ponto-chave para a gente conseguir ter acesso, como que vai ser feita uma descrição se o local onde os documentos estão em muitas unidades é um depósito de rato e barata e que não é salubre sequer entrar nesses locais? Então, acervos que nunca sequer foram mexidos pela universidade, e aqui eu estou falando de forma institucional, acervos que nunca foram mexidos pela universidade acabam sendo objeto de análise da comissão. Então a gente está falando de acervos, documentos que foram produzidos, encadernados, guardados e nunca mais foram abertos. Então pensar em política arquivística na universidade é uma grande utopia. E aí eu parabenizo aqui também o Inácio e o Érico, que enfrentaram esses acervos com muita garra, muita paciência
e que fizeram esse primeiro encontro da universidade de forma institucional com esses acervos. 1042 litros, né? 1042. Só no arquivo central. Acho que era 1042. E a gente, à medida que a comissão foi caminhando, foi então se estruturando 2 eixos de trabalho, como o Érico falou. O eixo de testemunhos, que é basicamente ouvir e registrar os testemunhos de quem viveu a universidade durante a ditadura, e também o eixo documental, que é um eixo bem desafiador. Em relação ao eixo documental, a gente então tem mapeado e mapeou os acervos externos à universidade, como por exemplo, documentos do APERS, documentos do Arquivo Histórico, documentos do Judiciário, documentos do Arquivo Nacional, que não são poucos, a gente está falando de milhares de documentos, documentos da TVE, acervo de vídeo da TVE, de depoimentos da TVE, o acervo em Caxias do Sul, do Laudelino, que foi um dos professores integrantes da SEIS, que o Érico falou, que foi a comissão que expurgou professores e que vigiou técnicos e estudantes aqui na universidade e que marcou estudantes e a vida inteira de estudantes como estudantes a serem vigiados e cuidados, e cuida para aquele estudante lá não ser diretor de centro acadêmico e tudo isso. Acervo da Comissão de Anistia, e aí a gente tem os acervos internos da universidade, que são esse grande desafio. A gente tem principalmente o acervo do Arquivo Central, do Gabinete da Reitoria, que foram analisados, da Progesp, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, então fichas funcionais de funcionários, de membros inclusive da repressão, como o Coronel Natalício. Documentos do Consum, do Conselho Universitário, decisões, pareceres, discussões, documentos na Biblioteca Central, no museu, nas unidades, e muitas unidades sequer foi possível de acessar justamente porque são unidades em que os acervos eles são a cama de móveis velhos, então como é que a gente vai acessar? E aí a gente percebe que a URGS ela tem um sério problema, que é um problema de gestão documental. E isso é um problema institucional e é um problema da instituição de olhar para o seu próprio passado. Porque se a URGS ela não tem nenhuma gestão documental, se ela trata o seu acervo, o seu acesso ao passado dessa forma, como é que quer criar uma comissão da verdade para elucidar o passado? Mas como que a gente vai ter acesso ao passado se os documentos são dessa forma? E aí, novamente, o que a gente tem, o que a gente conhece do passado da URGS vem de iniciativas de pessoas e não vem da instituição. A própria revogação dos títulos honoris causa em 2022 dos ditadores Costa e Silva e Médici foi uma iniciativa de um coletivo. Então, não veio pela própria URGS, mas veio de pessoas da URGS que então fazem esse movimento. O professor Henrique Serra Padrós, como uma das últimas ações dele, coordenou a escrita desse relatório. Eu tive o prazer de poder colaborar junto com o Rafael Lewandowski na escrita desse relatório, desse dossiê que embasou a revogação dos títulos. E aí a gente tem um contexto de não só a revogação desses títulos, mas também de tornar esse passado da ditadura como algo bastante popular. A gente teve em 2024 o filme Ainda Estou Aqui, a gente teve Agente Secreto, e a gente tem uma certa medialização desse passado que é muito legal de ser, como é que eu posso dizer? Romantizado. Isso. Né? E não só romantizado, mas é legal surfar a onda do movimento. É muito legal fazer videozinho no Instagram dizendo que a universidade está olhando para o seu passado, mas na prática os documentos estão do jeito que estão. Na prática a gente não consegue ter acesso. Mas tem uma circular dizendo que a comissão pode ter acesso. Sim, mas como vamos acessar os documentos dessa forma se não há gestão documental? E a própria criação da Comissão da Verdade aqui na universidade, ela foi um resultado não só de uma oportunidade, e aí eu falo como uma oportunidade num sentido positivo, da gente conseguir finalmente, depois de tantos anos
de atraso comparando com as outras universidades que fizeram e abriram suas comissões, na verdade, em 2013, a gente está em 2024 e ainda não abriu. Então é uma oportunidade, mas é também razão de pressão. Pressão de movimentos sociais, pressão de coletivo, pressão de estudantes, pressão para que a URGS finalmente haja conforme, buscando justamente elucidar o seu passado e trazer um pouco de verdade a esse passado que é oculto, né? Mas também as barreiras institucionais, mesmo sendo uma comissão que foi aberta em 2024, ainda há muitas barreiras institucionais. Não é só o fato de que a URGS cria uma comissão, que essa comissão tem todas as ferramentas necessárias para exercer aquilo que as membros da comissão gostariam de fazer. Então, existem limitações acerca de armazenamento de dados, existem limitações em relação à concessão de bolsa. Para conseguir uma sala na universidade foram demorados quase 6 meses para conseguir um espaço onde a comissão pudesse trabalhar. Então a gente tem a publicação e a criação de uma comissão que passa por um viés institucional muito bom, mas a instrumentalização para que o trabalho ocorra de fato, ela acaba sendo um pouco precária em relação a isso. E ainda mais precário pela ausência total na universidade de uma política arquivística. Só para a gente ter uma ideia, o Arquivo Central, que é onde o espaço que é responsável por guardar a maior parte da documentação, é um espaço que não está diretamente vinculado com a gestão da universidade, então não é um espaço que está vinculado na reitoria, mas ele é um órgão que está paralelo ao almoxarifado. E isso nos dá bastante indícios de como que a universidade, novamente, institucionalmente falando, lida com o seu arquivo e enxerga os seus documentos. Enquanto o Arquivo Central ele não for um órgão ligado à gestão, ligado à reitoria, ele vai continuar sendo tratado como um depósito de documento velho. E aí o acesso ele fica prejudicado. E aí conhecer esse passado também fica prejudicado. E aí eu queria perguntar para vocês, se algum de vocês, e eu não estou falando enquanto bolsistas, porque enquanto bolsistas a gente consegue ter muito acesso, mas algum de vocês já pesquisou em algum acervo da universidade? Enquanto pesquisador? Porque não tem onde pesquisar. A gente tem o museu da URGS, que tem o acervo do CUE, por exemplo, e que as servidoras do museu fizeram um grande esforço para que haja uma publicização em relação a isso. Mas a própria gestão desses acervos é algo bastante precária também. E a gente tem o Arquivo Central, que poderia ser um espaço de pesquisa e que está sucateado como se fosse um almoxarifado da vida. Letícia, inclusive, sabe por que é isso? Porque entre 1964 até final de 78, dezembro de 78, existe uma classe de pessoas que eram chamadas os espiões amadores. Alguns eram conhecidos como 752. Para quem é... 752 é uma marca de sapato que a Bucrabras fazia. E era, naquela época, que tinha esse modelo de sapato, estava bem de vida. E ao mesmo tempo tinha uma outra classe, ao mesmo tempo chama a mesma classe, que é conhecida como cachorros loucos e cães de guerra. Só que, em ambos casos, eles foram demitidos em dezembro de 78. E sabe por quê? Por uma simples razão. Porque o Ernesto Geisel estava com uma tremenda dor de cabeça em função do incidente que aconteceu no Doicode. O hebreu Vladimir Herzog foi assassinado. E aí, isso... E a gota d'água foi o caso emblemático
de Universino Dias e Lilia Celiberti. Um dos espiões conhecido foi o que, em parte, ele foi injustiçado por um jogador do Internacional de pedalada. Que, olha a frase clássica do presidente do clube naquela época, Marcelo Freixo. Bandido, bandido, polícia, polícia. E aí ele teve que... E ao mesmo tempo, aqui, o SNI possuía chamados setores. Setor de Porto Alegre, Florianópolis. E aí o setor de Porto Alegre chamou de equipe pedalada para entregar a demissão. Inclusive, em 85, teve um jogo de veteranos que o pessoal do Uruguai disse: não, a gente não vai julgar, não vai colocar os pés no gramado do Beira-Rio se esse jogador insistir em querer jogar. Senão, e aí por isso, e isso que tu estás colocando são resquícios dessa classe de espiões que o SNI... Como eu posso explicar? São espiões por demanda, à base de comissões, a grosso modo dizendo, só para compreender melhor. Segue aí, Letícia. Obrigada, Oscar. Então, a URGS, justamente por ela não ter uma política arquivística, isso nos diz muito de como a instituição vê o seu passado, né? Ela tem uma visão, institucionalmente falando, uma visão limitante, limitada, uma visão muito pobre a respeito do seu próprio passado. Então, a URGS ela demorou muito para criar uma comissão da verdade. A gente vai ter uma comissão da verdade na URGS só em 2024, que ainda não publicou seu relatório, que ainda está trabalhando, lutando bastante, com muitas... dependendo muito das iniciativas das próprias membros da comissão, que estão dando o que podem e o que não podem para tornar esse trabalho minimamente viável. Mas quando que a URGS ela vai entender a importância dos seus arquivos? A URGS tem um ótimo curso de arquivologia, nota de excelência, mas quando que a URGS vai entender que os arquivos são importantes para a construção de uma memória? Quando que a URGS vai entender que é importante usar o acervo, os documentos para a preservação da história, para elucidar uma verdade? E aí, isso é algo que talvez o relatório da Comissão da Verdade possa dar um empurrãozinho, minimamente que seja, para que a URGS possa ter uma atitude e um posicionamento diferente em relação aos seus acervos. Se outras universidades que abriram comissões da verdade separaram os seus servidores, os seus professores e membros da comissão para conseguir trabalhar de forma exclusiva, as professoras ativas da Comissão da Verdade elas estão fazendo isso como um tempo a mais do que as suas aulas, do que seus trabalhos, seus projetos, suas orientações. Gastando seu próprio dinheiro. Gastando seu próprio dinheiro. Para tornar algo possível e viável aqui na universidade. Então, novamente, mesmo quando a URGS ela tem uma iniciativa institucional que é criar a Comissão da Verdade, ainda depende muito do trabalho, da iniciativa e do esforço pessoal. E não devia ser assim. A URGS não deveria ser uma briga conseguir uma sala para a comissão, não deveria ser uma briga sempre conseguir um HD. Não deveria ser uma briga conseguir bolsistas para trabalhar para a comissão. E aí, o trabalho da comissão, que deve ocorrer dentro do período de 2 anos, que vão se encerrar agora no dia 10 de dezembro, quando a comissão vai, de fato, publicar o seu relatório, que já é um trabalho extenso pra caramba, com pouca mão de obra, me refiro, com pouca ajuda de pessoal, com poucos recursos e com dificuldade justamente para acessar esses acervos, torna esse um trabalho muito hercúleo, né? E eu espero que em dezembro e nos próximos anos as iniciativas que a universidade vá dar em relação ao seu passado e a entender a sua história, o seu passado durante a ditadura, não precise depender só de esforço pessoal, não precise depender só de pesquisa de um TCCando, de um mestrando, ou mesmo de
de um professor qualquer, ou, enfim, mas que haja uma política que venha da instituição. E para isso acontecer, tem que ter política arquivística, tem que dar acesso aos documentos. E para dar acesso, tem que tratar esses documentos, tem que avaliar, tem que classificar, muito antes de disponibilizar, né? Então, o que eu tinha para contribuir é um pouco de indignação, mas é aquela indignação com amor, né? Porque eu amo amor, amo o trabalho que tem sido feito na Comissão da Verdade, e é uma grande frustração que esse trabalho ele não poderia ter um pouco mais de respaldo institucional. Espero que esse respaldo ele possa vir e ocorrer no futuro breve. Como diria João Edgar Hoover, quer pegar o criminoso, vai atrás do dinheiro. Só que, infelizmente, o criminoso faleceu. E esse o maior criminoso tem nome e sobrenome. Henry Kissinger. Ele é o maior comandante de toda essa bagunça infernal, como diria Flávia Caras Gomes. Não sei se alguém teria alguma pergunta. Uma questão, para mim, específica. Para quebrar esse gelo, né? É que a Letícia ter falado coisas assim da comissão de problemas, acho que o Eric podia ficar 2 horas assim, falando assim, tá? Porque eu acho que até a Letícia foi muito bem, assim, não sei se eu posso, não falar muito, assim, mas algumas questões ali, de alguns perrengues, acho que é necessário. Eu saí da comissão, tá? Por questões de trabalho, né? Não tinha como conciliar. Mas, primeiramente, o trabalho que as professoras exercem ali é hercúleo. A própria Letícia também, a gente sempre... ela não fala muito isso, mas ela não mora em Porto Alegre, então, tipo assim, quando a Letícia chegava, a gente sempre pensava, meu Deus, ela tá vindo do outro lado, lá do Vale dos Sinos, para olhar esses documentos, né? E para quem, só para ter uma ideia, tá? O Arquivo Central da URGS, para quem não sabe, fica na agronomia. Tá? Ele não fica nem no campus do Vale, nem no campus de agronomia, ele fica numa parte da universidade que fica meio do nada, assim, isolado de tudo, né? E quando eu e o Érico a gente chegava lá, e muitas vezes era eu e o Érico lá, só nós ali, a gente notava um pouco de intruso, assim, porque como é um ambiente da universidade muito abandonado, né? Existia já uma própria ideia, assim, entre os servidores, entre o pessoal terceirizado, que eu e o Érico, a gente ia lá para atrapalhar, né? Porque a gente chegava, você tá lá remexendo aquele monte de coisa lá. Que ninguém nunca mexe, nunca foi mexido. Espalhando aquelas traças. Criando problema pra... Trazendo problema pra nós e tal. Então eu e o Érico, a gente chegava lá, e a Letícia também, e a gente se sentia, assim, um ambiente meio pesado de trabalhar lá, de fato, assim, um ambiente pesado, assim. A gente remexendo aqueles documentos, a gente pegando, e não sei se alguém já viu esses tipos de documentos, já viu uns livros desse tamanho, assim, que contém cartas, documentos, ofícios, telegramas, de tudo quanto é coisa que possa imaginar, convite de aniversário para... Receita de bolos também. Um monte de coisas. E é de fato, assim, eu e o Érico, a gente chegava, assim, eu me lembro, pra você ter uma ideia, o computador que a gente trabalhava era o próprio notebook da Letícia, né, porque a gente não tinha nenhum acesso a um computador ali naquele momento. Quando a gente conseguiu mais espaço no Google Drive também, tinha sido o próprio dinheiro, não foi com o dinheiro da comissão, nenhuma coisa. Então, é algo muito bom que está sendo feito, assim, mas é uma pena, assim, a falta de valorização desse trabalho, e que faz, às vezes, pensar assim... Eu sempre pensava assim, beleza, a gente vai entregar o relatório e depois, assim, vai ter que tentar, de alguma maneira, isso continuar, né? É que eu acho que é importante falar, porque... Claro, foi uma baita conquista a comissão estar acontecendo. Sim.
E aí quando a gente vê a abertura com o salão de atos super cheio, super emocionante e tal, e provavelmente o lançamento do relatório também vai ser a mesma coisa, vai ser um trabalho que eu acho que vai transformar a universidade depois dele. Assim. Mas acho que é importante pelo que você falou, até me senti muito contemplado, porque eu e o Inácio, a gente sempre teve essa visão assim, né, ali no trabalho mesmo. Durante o trabalho a gente, e cadê a gala que teve na abertura, mas justamente para a própria instituição pensar seu processo, né? Esse processo para mim isso reflete muito um projeto de não se rever, né? Não querer construir uma política arquivística, não organizar sua própria documentação, isso não é mero desleixo, né? Para mim isso é um projeto que talvez iniciou inclusive na própria ditadura e até hoje a URGS não se debateu sobre isso, não enfrentou essa questão, né? Que para se pensar não só no passado, mas para frente é essencial, né? Então acho que, claro, vai para um lugar um pouco de desabafo, assim, sim. Mas eu acho que é importante colocar isso para pensar para além, né? Assim, e não querendo dar muito spoiler, até porque a gente não pode. Mas o que me surpreendeu no trabalho da comissão, o Eric também, a gente sempre mencionava isso, era... Tem uma hora que tu chegava assim, nossa, por que a produção de tanto documento? Porque tu chegava assim, uma coisa assim, relatório de uma reunião do diretório acadêmico da agronomia. Aí tinha lá, assim, uma reunião que não deve ter tido mais do que 7 pessoas e tava lá um agente filtrado da ditadura numa reunião de 7 pessoas lá. Às 8 horas da noite na agronomia numa quarta-feira. Aí, produção desse documento, produção e tal. Então é algo que foi, pra mim, assim, obviamente, uma das coisas que a gente sempre escuta no comparativo das ditaduras do Cone Sul é que a ditadura brasileira, ela reprimia muito pelos seus próprios documentos, né? Ela torturava e fazia um documento que tinha torturado. Era sempre... muito burocrática, é uma tortura da burocracia, um pouco diferente da Argentina, do Uruguai, do Chile, que fazia isso. E é loucura, porque realmente era a burocracia a mil, assim, uma produção ininterrupta de documentos sobre todos os aspectos possíveis da vida da universidade, e daí tu pensa isso multiplicado por 1000 em todos os órgãos públicos municipais, estaduais e federais durante 20 anos. Era uma loucura pensar nessa produção. E a própria falta de gestão documental aqui na universidade também nos faz questionar, por exemplo, onde que estão os acervos, o acervo da Assessoria Especial de Segurança e Informação aqui da universidade. A gente encontra registros a respeito desse órgão, a gente encontra documentos que esse órgão produziu, mas onde que ele está, não sabemos. São poucas universidades que têm esse acervo, né? A UFMG, a UNB, mas esse órgão da URGS a gente só consegue acabar identificando ele através de documentos externos da universidade. E uma das preocupações também da comissão é que a história da URGS durante esse passado de ditadura, que a comissão não dê um ponto final nessa história, que a comissão não fale tudo o que tenha que falar, mas que ela possa abrir portas para que os pesquisadores também consigam ter acesso a esses documentos e consigam contar essa história também. O objetivo da comissão não é dar um ponto final nessa história, mas abrir portas para que os pesquisadores e para que a universidade tenha um posicionamento diferente em relação aos seus acervos e em relação ao seu passado. Ou seja, ir atrás do dinheiro, para pegar o criminoso tem que ir atrás do dinheiro. Não, é assim que funciona. Desculpe o termo assim, mas João Edgar Huber, ele foi o primeiro diretor do FBI. E ele sempre dizia para os seus próprios agentes: você está perdendo tempo demais correndo atrás do criminoso. Ele não vai se entregar. Vai atrás do dinheiro que ele vai. Aí vocês conseguem pegar de vez.
Só para aproveitar também o espaço e até para vocês, se puderem divulgar isso também, a comissão ela está com edital de bolsas em aberto. Então quem gostar de se inscrever e que puder colaborar com a comissão, a gente tem dezenas de estudantes que estão trabalhando de forma voluntária para a comissão. Então isso também demonstra novamente um desejo pessoal que acaba conversando com algo mais institucional. Mas quem souber de alguém que tem interesse em participar e colaborar da comissão nessa reta final, a edital de bolsa aberto. Principalmente menos historiador, tem muito historiador. Tem que ter mais arquivistas. Tem que ter mais arquivistas, o pessoal da área técnica tem que ter mais. É bom ouvi-los, né, falando isso, precisa mais arquivistas. Mas antes de nada, eu queria parabenizar pela apresentação de vocês. Eu fiquei pensando nessa pessoa que tanto vocês falaram, que foi Henrique, né? Como ele estaria, ou estará onde se, estará ouvindo e vendo, né, o legado que ele deixou através de vocês, né? E deixará, inclusive, para outras gerações ou futuras gerações. E isso deve ser muito gratificante. E ao mesmo tempo eu penso ali, que bom, né? A gente também vai plantando, né? Líder esta apresentação. E essa questão das políticas públicas, vocês colocam, que definitiva está. É uma política assim. O Érico colocava assim, como entender, né, essa quantidade de documentos e por que se produz tanto documento. Então o país, o Brasil, eu me considero já mais brasileiro que qualquer outra coisa, mas uma das coisas que me chamava a atenção, quando eu cheguei aqui no Brasil com 19 aninhos, 18 aninhos, tá, me custava entender como, né, um país podia ter o Ministério da Desburocratização. O famoso Hélio Beltrão, famoso. Hélio Beltrão. E eu queria entender o que é isso, sabe? Como funciona? Quanto segura esse país? A gente que trabalha com arquivos e trabalha com estruturas, né, organizações, para entender os arquivos você tem que conhecer o que a gente chama de entidade produtora, que é a autoridade, que são termos da arqueologia. O que custava para mim? Eu já vi alguma coleção daqui, tá? O que custava para mim poder identificar essas estruturas? Eu imagino para vocês, que são novos, né, e que se deparam com isso. Assim. Uma das primeiras questões é para vocês estudarem a estrutura naquela época, né, para poder entender até a documentação. E aonde que eu quero chegar? A questão da falta de política pública, né, no Brasil. Em algum momento eu fiz parte de 91 do CONAC, e de 91 a 98, mais ou menos, eu acho que você fez um trabalho excepcional em termos de políticas públicas, muito mais no sentido de criar uma estrutura legislativa, jurídica, né, criar comissões, enfim, estruturas. Houve um investimento naquele momento, contraditoriamente, ou curiosamente, a partir do governo mais progressista, esse investimento se deteve. Não houve mais um investimento, não houve mais política pública, e a gente começou a trabalhar, né, como todos os nossos ativistas trabalhamos, né? Sabe, escalando. E isso também se traceia em todas as instituições das estruturas. Não há política pública no município, não há estrutura pública no Estado, não há estrutura ou política pública no próprio governo. Imagina se há uma universidade que deveria, e tem um curso de arqueologia que deveria estar, e aí minha cobrança e também minha autocrítica, né, que deveria estar à frente desses processos enquanto público. Então aí vem essas, falando um pouco de Guimarães, que ele citou, Hélio Beltrão, enfim, assim. Eu estou chegando no mestrado, não de descrédito.
Bicentenário. Mas o que, em uma frase resumia Antônio Gonçalves Quintana, não sei se vocês ouviram, né? Ele dizia assim, ó, não existe uma melhor política de memória, sim, que não qualquer daquilo. Assim, colocava isso, né, de uma forma assim. Se você não tem, ou não entende o que é memória no Estado, de fato, você não entendeu os arquivos, nunca vai entender, não vai haver essa compreensão da importância que tem esse registro. E para mim é assim, muito triste, né, ver que a gente pouco fez nesse tempo. E não acredito que também para os profissionais, eu já tive um amigo como você, às vezes sozinho. Essa compreensão dos arquivos enquanto memória, a necessidade de intervir-los através de uma política. Então, ouvindo vocês, eu tenho novas expectativas. Obrigado por... Acho que não emocionado me desculpe. Obrigado. Não sei, gente. Lá? Letícia e Érico, né? Eu sou Inácio, Érico. Inácio e Érico. E esqueci teu nome, né? Katia. A frase que eu vou citar, que eu sempre cito, porque eu, assim, ambos vão estranhar, o cara fica falando de criminologia, investigação policial, mas é assim que funciona. E ao mesmo tempo, Henrique Padrós citou um outro historiador português, Abraão de Almeida, que diz: lições da história que jamais podemos esquecer. É uma frase, mas ele lançou um livro em 1996, contando boa parte da história da Europa, daqui da América e da Ásia, especificamente o sudoeste da Ásia, que abrange Israel, Líbano, Iraque, enfim. E aí, e tem outra frase que é assim: são nesses pequenos detalhes que consegue perceber onde realmente aconteceu de fato um incidente, um crime, um incidente. É isso. Tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta em relação Mas, a fale, Márcia, tudo bem. Em relação a essa questão de não ter política pública, isso, infelizmente, em várias instituições, parte das instituições, nas instâncias de governo, mas assim, esses eu também não tenho conhecimento, né? Isso que eu estou perguntando mesmo. Esses projetos culturais que podem entrar nas instâncias com editais e tal, a universidade não consegue, por causa da especificidade, isso tem que ser daí para particulares, porque assim, volta e meia tem essas espécies de concursos públicos, não diria isso, mas com editais e tal, que poderia entrar na área de cultura, né? Sim, a URGS ela entra tentando esses editais, teve o edital da... esqueci o nome agora. Mas a URGS entrou com um projeto para conseguir uma verba milionária, assim. Eu não sei se já saiu o resultado, eu acredito que ainda não. Mas são iniciativas, só que também depende muito da própria universidade também, né? Porque se a gente olhar até para o Arquivo Central, a gente tem 2 arquivistas. 5 bolsistas, né? 5 bolsistas. Tem mais? Bem mais. Para dar conta de uma documentação de uma universidade centenária, não há.
na realidade não existe uma finalidade, um objetivo maior, né, uma política como um todo, né, de preservação da memória. E aí essas ações dos próprios bolsistas e das arquivistas tem sido muito uma ação de atingir um objetivo de emergência, como por exemplo, disponibilizar diploma, porque através do diploma a gente consegue alcançar outros direitos civis enquanto cidadãos, né? Então, às vezes o esforço ele está sendo direcionado para um campo que é o campo urgente, e aí o passado ele fica literalmente sendo deixado para trás. E Na aí, verdade, a questão da documentação necessária para as pessoas que sim, acionam e essa é tudo uma função primordial dos arquivos, né? Auxiliar na questão da cidadania. Então, por exemplo, disponibilizar diploma digital é algo que o arquivo faz também. Então, os esforços de recursos humanos acabam sendo direcionados para coisas mais emergentes e o passado ele fica sendo escanteado. Bem assim, Pois é, informalmente. então, na realidade, desculpe, o que parece que assim, haveria, se houvesse uma possibilidade de uma convergência entre as finalidades do memorial e do arquivo, visando uma preservação e a memória da universidade, né, do ponto de vista assim, amplo e objetivando até alguma coisa internacional, digamos, né, assim poderia ter uma convergência que chegasse. E até mesmo os próprios esforços da comissão de repente, chamar a atenção do Arquivo Nacional para a situação dos documentos aqui também, né, que contam essa história desse passado, também é uma das possibilidades. Porque só com o que há aqui não se avança. Sim, né? Por isso que eu estava pensando que essas coisas da Unesco e tal, a gente tem uma problemática aqui. Sim. E é nesse ponto, isso que tu estás colocando, Letícia, do Arquivo Nacional, a professora Rita, alguns semestres atrás, ela deu toda a estrutura. A universidade é como posso explicar, é um órgão executivo federal dentro do campo da educação. Então, como ela se trata de um organismo federal, o Arquivo Nacional, sim, tem como posso explicar, a missão dentro, que é o SIGAR, que é Sistema Integrado de Gestão de Arquivo, e ao mesmo tempo o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivo. Isso que a Letícia está colocando abrange duas siglas, o SIGAR e o SINAR. Eu queria só uma... Desculpe aí, Primeiro agradecer para você, para encerrar, porque temos alguns aulas, né? Tem outro período aqui. Eu fiquei com uma curiosidade. Colocou o seguinte, né, que me chamou a atenção e que é preventivo, mas eu queria muito mais me informar. Tu disse que a dificuldade de entrar nos arquivos. Né? Eu não quero se colocar como essa má vontade, que às vezes existe muito, pelos responsáveis dos arquivos, que ao invés de permitir o acesso ao precise, e me perguntava nisso. Então, essas dificuldades houve em todos os arquivos, ou em todos os setores? Assim, ó. Porque sempre há, isso é uma questão cultural, é sempre a gente... O que eu noto? O que eu notei? Pelo menos acho que talvez o Hélio, você pode comentar. Eu notei que é tanto tempo lidando com pouco, assim, não tendo recurso. É óbvio que se perguntasse para todos os arquivistas ali da UNIC, seja em qualquer acesso, eles iam poder dizer, não, a gente queria poder, sei lá, ter grupo de visitação, ter um espaço aberto, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é tanto tempo tendo que lidar com pouco recurso, tendo que lidar com a ideia do arquivo enquanto depósito, tendo que lidar e tal, tanto que um grande receio da comissão foi quando teve esse chamamento das unidades,
eu falei pro Érico, olha, Érico, a gente tem que cuidar, porque um pessoal aí vai usar, pô, tem aqui um arquivo da década de 64, sei lá, e eu vou poder jogar fora e a comissão que lide com isso. A gente tinha um grande receio, a gente tinha, Letícia, que algumas unidades fossem fazer isso com a gente, algumas unidades da universidade. Porque eu acho que é um pouco isso, sabe? É tanto tempo tendo que lidar com tão pouco recurso para mal e mal fazer esse serviço emergencial, que talvez a nossa chegada ali possa parecer no recado, mais trabalho para nós que já estamos aqui atarefados com um monte de questões. E eu acho que isso, claro, e aqui eu coloco, tipo assim, de maneira geral, os arquivistas da universidade, na medida do possível, nos atenderam, fizeram o possível e tal. Esses perrengues que a gente fala, de tem que trazer uma notebook da Letícia, tem que ficar anotando no papel as coisas que a gente está fazendo e tal, isso não é uma crítica a esses servidores do arquivo, é uma crítica mais à própria instituição da universidade, né? Porque é justamente isso. Para mim, é isso. Tu tá tanto tempo lidando com pouco, aí chega ali aquele pessoal, dá uma impressão de, agora vai ter mais trabalho, nós tentamos aqui atarefado, né? Tem essa ideia, né? Até que me preocupou porque eu sei que a comissão carece de recursos, isso é imprescindível para uma ou para um projeto da comissão, na verdade. Na proposta, se for analisar, aí se prevê como atribuição, das pessoas que criam os arquivos, porque aí se fala sobre os arquivos, de atribuir-lhes, que eu não tenho poder, mas a autoridade para poder acessar esses arquivos. Sim. A gente sempre recomendou isso, né? Nós temos que dar essa competência, essa atribuição a ela em termo legal, né? De forma que a gente não poder repetir, mas sim a capacidade de você ter acesso. A capacidade não. Sim, que sempre foi dado, assim, nenhum órgão disse que a comissão não podia entrar. O grande problema é que, às vezes, o que esses órgãos têm é um armário que os documentos estão ali. Então, justamente por essa falta de gestão, o acesso ele acaba sendo ineficaz. Não adianta a gente ter acesso a um documento que ele não foi previamente avaliado, ele não foi... fica bem complicado. Continuamos nossa como se chama? Nossa longa história, né? Encontrar os arquivos dessa forma. Sim. Da minha parte, muito obrigado, parabéns para o grupo. Uma pena que os colegas não estejam somente enriquecendo. Feriado. É que feriado é sagrado. É mesmo. É associado. Feriado é sagrado. Não, porque eu não tenho feriado. Tem tanta coisa. Muito obrigado, gente. Parabéns. Leite, muito obrigado. Obrigada. Que bom, né? A gente sempre se encontrando. Sim. Prazer. É uma felicidade que estamos. Gente, muito obrigado a todos pela presença. Nos encontramos na quarta-feira que vem. E agradecemos, né?